eu até quero puxar, antes da gente entrar nesse desenvolvimento científico, Brites, porque assim, embora esse programa tenha dado muito certo, nós tivemos resultados maravilhosos, tem um resultado que hoje nós ainda sofremos, não que é em relação ao preconceito, às pessoas que soro positivo para HIV. Essa é uma questão que ainda persiste. É claro que nos primeiros momentos era algo muito mais marcante. O estigma, a discriminação sempre foram presentes, até porque logo nos primórdios a AIDS foi associada a comportamentos desviantes da sociedade. Então, chegou um momento que era chamado de peste gay, por exemplo, ou então doença dos 4Hs, que eram do inglês, a gente podia dizer, os prostitutas, heroinômanos, hemofílicos e haitianos, por exemplo. Aí por que haitianos? Porque era associado, o Haiti era, digamos, um paraíso sexual para turistas americanos, eles lotavam, às vezes, principalmente a comunidade gay, voos fretados para fazer turismo sexual no Haiti. E isso levou a uma contaminação muito grande também nos haitianos naquele momento. Então, isso tudo levava o quê? A reforçar o estigma, porque eram grupos segregados, grupos marginais, desviantes, digamos assim, e era uma pecha que ficou, digamos assim, bem marcada naquele momento. Depois nós começamos a ver que não era só por aí, que mulheres pegavam HIV dos seus parceiros, ou que usavam drogas, por exemplo, ou por via sexual. Depois começamos a ver que crianças adquiriam HIV através de suas mães infectadas. Então, acabou-se com esse rótulo, digamos assim, desses grupos de risco. Então, esse conceito que foi predominante no início se dissolveu depois que a realidade mostrou que, na realidade, não existia grupo de risco. Grupo de risco era qualquer pessoa que tivesse um comportamento que levasse à exposição ao vírus. Isso incluía crianças que não tinham nada a ver com a história, por exemplo, mas que nasceram de mães soropositivas. A partir daí, eu creio que houve um movimento de desestigmatizar essa população, mas, na verdade, isso ainda não é uma coisa completamente palpável hoje. Nós temos ainda muita discriminação, muito preconceito, e isso atrapalha, inclusive, o próprio tratamento dos pacientes. Alguns pacientes, por exemplo, se recusam a ir a determinados centros de saúde, porque aquele centro atende principalmente a população com HIV, e eles não querem ser marcados com a doença. Tem casos mais sérios, a gente já viu colegas no Rio de Janeiro, por exemplo, falando que em algumas áreas controladas pelo tráfico, se você vai no posto de saúde com HIV e alguém vaza essa notícia, você pode ser morto, porque eles querem limpar a comunidade de pessoas infectadas, coisas desse tipo assim, aberrantes. E, de modo geral, ainda existe um preconceito muito grande. Eu acho que hoje as próprias organizações internacionais, como a UNAIDS e a OMS, colocam como prioridade o combate ao estigma e discriminação que ainda existe contra os pacientes infectados pelo HIV. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que nesses 40 anos houve um avanço muito grande. Se antigamente isso era uma segregação social extremamente intensa, que realmente discriminava e isolava o indivíduo infectado, hoje nós já temos uma aceitação social muito maior das pessoas que têm o HIV, o que facilita a detecção precoce, o que facilita o tratamento, o que facilita a normalização dessa população. Bom, a gente vai provavelmente falar um pouco de tratamento, mas esses avanços no tratamento, por exemplo, também tiveram uma contribuição muito grande nesse sentido, porque normalizaram, digamos assim, essas pessoas, trouxeram eles de volta para o convívio social, sem que fossem marcadas por estigma de ter o vírus e estar infectado e ser, digamos, ter algo semelhante ao que era aquele conceito do leproso, que é outra coisa, até a palavra discriminatória que tinha nos escritos antigos, por exemplo. Então, eu acho que ultrapassamos essa fase, mas ainda há muito que conquistar nesse aspecto.